Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui e dar essa palestra e contribuir à parte internacional desse seminário internacional sobre trabalho digno. Meu nome é Andrea Giselle, sou a responsável do programa para Bolívia e Brasil da Brücke Le Pont, na Suíça. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, mas o que faz uma representante de uma organização suíça aqui no Brasil falando de trabalho digno? Para responder a essa pergunta, quero apresentar brevemente a Brücke Le Pont, a organização para a qual trabalho, então um pouco a missão, a visão e a história dessa organização. Brücke Le Pont significa ponte, ponte em alemão e em francês. Isso talvez para aclarar esse nome um pouco estranho. A Brücke Le Pont foi fundada em 1956 por dois sindicatos suíços. A primeira ação da organização foi uma recolha de dinheiro para a compra de uma moto para sindicalistas no Congo. Mas rapidamente já os membros da organização acharam que isso não era suficiente e por isso decidiram, no ano 1959, criar um fundo para a formação de sindicalistas na África. Para alimentar esse fundo, foi lançado no ano 1960 uma campanha de doação voluntária de solidariedade. Essa campanha ainda existe hoje. Os membros dos sindicatos que fundaram a Brücke Le Pont aportam uma pequena parte do salário deles para projetos em outros países. Nos últimos 60 anos mudou muito o trabalho da Brücke Le Pont, mas dois valores que já foram importantes lá no início da organização ainda são muito importantes hoje. Isso o primeiro é a solidariedade internacional e o segundo é a luta para condições de trabalho dignas. Hoje, a Brücke Le Pont apoia projetos da sociedade civil em 6 países. Além do Brasil, são a Bolívia, o Salvador e Honduras na América Central e na África, Togo e Benin. Como programa Trabalho com Dignidade, a Brücke Le Pont apoia projetos na área do trabalho digno. Para a definição do trabalho digno, a Brücke Le Pont se refere ao conceito da Organização Internacional do Trabalho, que já foi apresentado pela doutora Paula Mazzulo antes. Porém, para a implementação do programa Trabalho com Dignidade, a Brücke Le Pont definiu um conceito próprio com 3 prioridades estratégicas, que são a geração de renda, as competências profissionais e os direitos trabalhistas. Podem ver lá no gráfico essas partes amarela, verde e vermelha. Infelizmente está tudo em espanhol, mas acho que dá para entender. Estamos convencidos de que há uma conexão entre essas prioridades e que não podem ser tratadas de maneira independente. Dou um exemplo. Não faz sentido formar jovens se a formação não satisfizer a demanda do mercado de trabalho e se os jovens qualificados não tiverem perspectivas de uma renda melhorada. Por essa razão, a geração de renda sempre deve ser considerada nos projetos de formação profissional. É importante implementar medidas de inserção no mercado de trabalho em paralelo. Porém, o objetivo não só deveria ser a inserção no mercado de trabalho, mas a inserção em condições dignas. Por isso, é indispensável a incidência política para ter melhores para grupos particularmente vulneráveis. A Brücke Le Pont aplica esse conceito em todos os países onde trabalha. No entanto, com um foco diferente dependendo do contexto. Por exemplo, nos 2 países da África, temos projetos em áreas rurais, onde a grande maioria da população trabalha na agricultura. Por isso, o foco do programa é na geração de renda com cadeias de valor, sem desconsiderar os outros 2 eixos. Na América Central, tem muita indústria têxtil, onde trabalham sobretudo mulheres em condições extremamente precárias. Aí, a defesa de direitos está no centro das atividades, mas para melhorar as condições de vida das mulheres, também devem ser considerados os demais eixos. E, por fim, aqui no Brasil, o programa da Brücke Le Pont tem um foco na profissionalização e inserção laboral de jovens. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse tema depois. Mas, primeiro, queria falar sobre os desafios.
Na fase preparatória dessa palestra, me pediram de falar dos desafios na implementação do conceito de trabalho digno usando o exemplo da Suíça. Quando eu comecei a pensar nos desafios atuais que temos na Suíça, percebi que são muito parecidos aos desafios que tem aqui no Brasil e que já foram mencionados hoje também. Isso não é surpreendente, considerando que vivemos num mundo globalizado com tendências econômicas mundiais. Como desafio, podemos, por exemplo, citar a alteração demográfica, como o aumento da população idosa. Na Suíça também temos uma reforma previdenciária pendente e estancado já há muitos anos. Com a digitalização, surgem novas profissões e novas oportunidades, mas também destrói empregos, sobretudo para pessoas menos qualificadas. Então, também surgiram novas formas de trabalho precário. Um exemplo disso são plataformas como a Uber, que empregam pessoas como microempreendedores para não pagar benefícios sociais. Então, isso é a mesma prática que foi legalizada em Brasil com a reforma trabalhista. Então, eu apoio um pouco menos essa iniciativa da Uber que o colega que falava antes. Mas também existem muitas diferenças entre os mercados de trabalho no Brasil e na Suíça. Um desafio no Brasil é o desemprego juvenil, que atualmente é de quase 23%. Na Suíça é só de 3%. Explicar essa diferença é complexo e se deve a muitos fatores estruturais. Eu não vou entrar numa análise do mercado de trabalho brasileiro e não quero fazer uma análise detalhada. Contudo, gostaria de ressaltar um dos elementos frequentemente citados para explicar por que a taxa de desemprego juvenil é tão baixa na Suíça. Pode passar. Esse elemento é o sistema educativo, ou seja, sobretudo o sistema de profissionalização. É um gráfico um pouco complexo, vou explicar. Como no Brasil, temos um sistema de educação que permite acabar o ensino médio e depois estudar na universidade. Seria o caminho à direita lá no gráfico. Mas entre 60% e 70% dos jovens não vão por esse caminho. Em vez disso, depois de 9 anos de educação de base, então aos 15 anos mais ou menos, começam um curso de profissionalização que dura entre 2 e 4 anos. Então, esses jovens, aos 18 anos, já são profissionais. Com esse diploma profissional, depois de muitas outras opções para continuar a se formar em institutos mais especializados. A profissionalização tem uma reputação muito boa na Suíça. E, na realidade, as pessoas que têm os melhores salários não são necessariamente as pessoas que passaram pela universidade. Durante o curso de profissionalização, o aluno trabalha entre 2 e 4 dias por semana na empresa como aprendiz. Antes de começar o curso, o aluno mesmo deve procurar esse emprego. Os demais dias da semana vai para um centro de formação, onde tem algumas aulas específicas da profissão, mas também aulas gerais, por exemplo, de matemática ou de inglês. Essa mistura entre escola e prática se chama sistema dual. Uma particularidade desse sistema dual é que o setor privado e o Estado trabalham em estreita colaboração. Os representantes das empresas definem os currículos e os adaptam de maneira regular. As empresas devem ter vagas para os alunos, devem assegurar que os alunos aprendem tudo o que está no currículo e devem pagá-los um salário justo. As associações de empregadores têm centros especializados onde os alunos podem, por exemplo, aprender a usar maquinários que não tem em todas as empresas. Do outro lado, o Estado valida os currículos e é responsável para a parte de formação. Os currículos são harmonizados. Significa que um aluno que faz um curso profissionalizante em mecânica automotiva segue exatamente o mesmo currículo, independentemente da empresa onde trabalha. Os diplomas também são do Estado.
Esse sistema tem muitas vantagens. Os cursos são adequados às demandas do mercado de trabalho. Se muda a demanda, tem menos vagas, os currículos são adaptados. O reconhecimento pelo Estado faz que o curso de profissionalização tenha muita legitimidade. É um sistema complexo que só funciona porque os atores sabem que têm responsabilidade. O Estado tem responsabilidade para a educação de jovens e o setor privado tem responsabilidade para ter profissionais qualificados. E os mesmos jovens têm a responsabilidade de se formar, procurar emprego. Pode passar. O que acabo de apresentar, o que tem que ver com o trabalho da Brucker Le Bon, com o trabalho de vocês? O sistema que acabo de apresentar foi construído durante muitas décadas. É um muito bom sistema que a cooperação suíça tentou de exportar durante muitos anos. Mas perceberam que não funciona porque as estruturas são diferentes nos diferentes países. Contudo, a Brucker Le Bon está persuadida que alguns elementos sim podem e deveriam ser aplicados em outros contextos. É exatamente isso que estamos estimulando nos projetos. Em particular, consideramos que a formação profissional é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado e o setor privado. Que a formação técnica sempre deve ser combinada com a educação de base ou com formação cidadã, e também que a formação deve ser adequada às demandas do mercado laboral. Hoje, aqui na sala, temos convidadas do setor privado, do Estado e da sociedade civil. Já sabemos que as pessoas presentes têm essa vontade de trabalhar juntos e que já estão fazendo muitos esforços. Por isso, eu quero dar os parabéns às pessoas presentes para o excelente trabalho que estão fazendo. Espero que, graças a essa iniciativa, que é a Rede Ponte, possa se estabelecer ainda mais vínculos entre o setor privado, Estado e sociedade civil. O trabalho digno para os jovens é responsabilidade de todos nós. Muito obrigada.